Secretaria de Arquitetura estou por aberta a nossa reunião do dia 27 de janeiro de 2022, quarta reunião do ano, não é isso? É. E vamos então à pauta, Terezinha. A pauta é o item 2, apresentação e discussão da ata da reunião da terceira reunião pública da Câmara de Julgamento, do dia 20 de 1 de 2022. Ok. A pauta foi encaminhada a todos os membros previamente, antecipadamente, e eu pergunto à secretaria se você recebeu algum pedido de modificação, inserção ou alteração desta ata. Não houve alteração. Dessa forma, entendemos, então, que a ata foi lida por todos os membros e como não foi pedido nenhuma alteração, nem inserção, nem modificação, em julgamento. Ok. Ok também. Dessa forma, considere, secretário, que a ata foi aprovada à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. É o item 3, apresentação e discussão de processo, ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques, é o processo 2021 4438. 49,38. 49, exatamente, 4938. A palavra está aberta ao relator Paulo Henrique Oliveira Marques para a leitura de seu relato e voto. Ok, fazendo a leitura, como disse aí, o processo 2021 00029 004938, auto de infração 40.984, 17 de novembro de 2021. Dispositivo legal, inciso 27 do artigo 12 da Resolução 297 de 2017 do Conselho de Gestão. Não executar o serviço em conformidade com os padrões e esquemas operacionais estabelecidos ou aprovados pela GR. A defesa tempestiva foi datada em 23 de dezembro de 2021. Relatório. Trata de recurso contra o auto de infração 40.984, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes Melo, limitada, CNPJ 01526169169, de ré 42, com base no inciso 27 do artigo 12, da dita resolução 297/2017 do Conselho de Gestão. A empresa foi autuada no terminal rodoviário do município de Caldas Novas por alterar o esquema operacional da linha Goiânia-Marzagão. A operação de embarque inicial estava acontecendo no terminal municipal de passageiros do município de Caldas Novas e de desembarque em Goiânia, omitindo o trecho que liga o município de Marzagão a Caldas Novas. O fiscal Jorcelino Vaz de Almeida, assistente de regulação e fiscalização, CPF 243-673-031-87, lavrou o auto de infração 40.938, na auto de infração 40.984, foi corrigido aqui, desculpa aí, foi mal, com base no inciso 27 do artigo 12 da resolução 297, Conselho de Gestão A12, que a empresa vai executar o serviço em conformidade com os padrões e esquemas operacionais estabelecidos pela GR. Consta do relatório circunstanciado que o veículo placa OIH2003 estava em operação na linha Marzagão, Goiânia, porém iniciou a viagem no terminal rodoviário da cidade de Caldas Novas, não permitindo que os passageiros do município de Marzagão realizassem o embarque em Marzagão. O veículo objeto do auto de infração 40.984 é o de placa, modelo M Polo Paradiso E, conduzido por Wesley Alex Alves, CPF 861-892-471-72, CNH 00363504896, categoria AD. A notificação número 615/2021 SUP, de 24 de novembro de 2021, foi encaminhada para a autuada através do AR Correios e foi recebida na data de 13 de dezembro de 2021, sendo que a aludida defesa, com argumentos, foi protocolada na agência reguladora no dia 23 de dezembro de 2021, portanto, se faz tempestiva. Em análise, a defesa e documentos apresentados, onde a empresa assim se manifesta. Item 1, que não consta no auto de infração a assinatura do agente autuante com a sua qualificação, pairando dúvida de quem foi o responsável e se estava presente no momento da fiscalização. Item 2, conforme prova o ofício protocolado na AGR, em resposta ao ofício circular 4/2021,
e as informações do item 1.1 da nota técnica 3/2021, no que concerne ao assunto sobre os quadros de horários atualizados, a linha de Goiânia-Corumbaíba está sendo operada da seguinte forma, a empresa informando, linha 190006-00, Goiânia-Corumbaíba, é o que consta na defesa, Goiânia-Corumbaíba. Saindo de Goiânia, às 6h45, saindo de Caldas Novas, às 15 horas. Eu acho que ele deve ter errado aqui, o companheiro, quando ele colocou Corumbaíba, ele deveria ter colocado Marzagão, mas é o que está na defesa. A autuada, no final das alegações, requer que seja recebida a defesa, para, ao final, determinar o cancelamento e arquivamento do auto de infração, eis que nulo e improcedente, por assim ser de direito e justiça. Em síntese, é o relatório da fundamentação e voto. Nos termos do artigo 32, inciso 5, combinado parágrafo 1 da Resolução 297/2007, Conselho de Gestão, a autuada deve juntar a sua defesa do contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar seu poder de gerência, seu representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifique que a defesa atende a esse requisito de sua admissibilidade. Assim, conheça a defesa porque presente os requisitos de sua admissibilidade. Passo a analisar sua fundamentação. O auto de infração 40.984 está assinado na forma legal e o agente fiscal Juscelino Vaz de Almeida, corretamente identificado com o número de CPF 243-673-031-87, em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha B da Lei Estadual 17.039 de 2007, que trata do processo de digitalização de processo, meio encaminhamento, meio digital. Em ato contínuo, o auto de infração foi encaminhado eletronicamente contato@viacãoparaúna.com.br para a empresa autuada, via e-mail previamente registrado na GE. Assim, verifica-se que o auto foi lavrado no ato da fiscalização e que não existe a obrigação legal de opor o ciente da segunda via. Consta do auto 40.984 a designação do percurso da viagem, ou seja, o local onde seria iniciada a viagem e seu destino respectivamente, Marzagão e Goiânia, bem como a identificação da linha consoante se vê nos seguintes campos do auto de infração, viagem / descrição. Desta forma, está em conformidade com o que dispõe o inciso 2º do artigo 18 da Resolução 297 do Conselho de Gestão, que textualmente diz: 2. Em romanos, traço, designação do percurso ou linha em que incorrer a infração. A nota técnica 3/2021, que foi encaminhada a todas as empresas do transporte regular pelo ofício circular 4/2021, em nenhum de seus dispositivos autorizava a alteração de itinerário, mas tão somente permite a flexibilização de horários. A própria empresa, em sua defesa, ela afirma que está iniciando a viagem de Caldas Novas por entender ser permitido pela nota técnica 3/2021, conforme se vê no seguinte quadro de horário que ela encaminhou lá. Goiânia, Corumbaíba, saída às 6h45, de Goiânia e saída de Caldas Novas às 15 horas. Ademais, a empresa é reincidente específico conforme se depreende do despacho 572/2021 da Coordenação de Fiscalização, tendo em vista que a autuária já foi notificada anteriormente por infração do mesmo grupo, artigo 12, na Resolução 297, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 17/11/2021. É importante destacar que compete à AGE regular, controlar e fiscalizar o Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 3.569 e do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9.533, bem como da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, do artigo 2º, 8.444, de 1º de setembro de 2015. E assim concluída a análise das peças do auto, apresento o seguinte voto.
considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular a auto de praça 40.984, pois, ao ser lavada, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para ter se constituído, voto pela sua manutenção do auto. Este é o meu voto. Uma vez lido o relato e voto do membro Paulo Henrique, antes de eu passar a palavra para os demais, eu gostaria de tirar uma dúvida. Na reunião passada, nós votamos um processo da mesma situação e me surgiu uma dúvida. Você olhou o termo de autorização dessas viagens? Porque eu estou entendendo que, não, na minha visão, não existe duas linhas distintas. A linha Mazagão-Goiânia e outra linha Corumbaíba-Goiânia. Eu acho que a linha é a mesma, que sai de Corumbaíba-Goiânia, sai Corumbaíba, passa em Mazagão, passa em Caldas Novas e vem a Goiânia. Se for o mesmo termo de autorização, nós estamos fazendo duas autuações pelos mesmos fatos. Porque eu estou entendendo que ele fez uma autofração. Olha só, na minha visão, omitindo o trecho Corumbaíba, Caldas Novas, que foi no processo passado, e nesse Mazagão, Caldas Novas, que é nesse processo. Só que, se for a mesma termo de autorização, o trecho Mazagão, Caldas Novas já está dentro do trecho Corumbaíba, Caldas Novas. Eu consultei aqui no site da GE essas linhas aí. A minha dúvida é essa. Parece que não, eu acho que não tem. Uma vez por volta aí também. O bom São senso linhas diz... distintas. Não, isso eu quero saber se tem dois termos de autorização para duas linhas. Eu acredito que é a mesma linha. Confirma, Giovanni, elas são de no site aí da GE, essa relação não, eu estou falando que é só... E outra coisa, você tem... Eu acho que foi o mesmo veículo, só falta saber se foi... Não, o veículo, sim, o veículo é o mesmo. Então a linha é a mesma. Então a linha é a mesma. Aí nós estamos autuando ela duas vezes pelo mesmo fato. Sim, porque o trecho Mazagão Caldas Novas está dentro do trecho Corumbaíba Caldas Novas. A minha dúvida é essa. Porque nós não podemos... Nós já autuamos ela passada. No trecho Corumbaíba, que é o trecho inteiro. Por isso que eu acho que não tem dois termos de autorização de linha. Um para Mazagão, Goiânia, e um para Corumbaíba, Goiânia. Eu acho que não tem. Porque não tem... Eu acho que não tem demanda para isso. Eu acho que a linha é Corumbaíba, Goiânia, que passa em Mazagão e passa em Caldas Novas. E ele está iniciando em Caldas Novas. Então, quando ele inicia em Caldas Novas, ele já excluiu o trecho Mazagão, Caldas Novas e Corumbaíba, Caldas Novas. Só isso que é a minha dúvida. Se é o mesmo termo de autorização. O Gilvan parece que está consultando lá. Eu afirmaria que são linhas distintas. Eu te afirmo de primeiro sem olhar que é a mesma linha. Porque é a mesma linha? Que não tem como você... Porque é o seguinte, o trecho é um só, não tem como você ter uma linha de Mazagão Goiânia. Não, ela tem percursos distintos. Não, tem que vai pela... Por exemplo, depois de Caldas Novas, tem um que passa por... Mazagão e depois Corumbaíba. É assim, o trecho é esse. O trecho é esse. A minha dúvida é essa. Gilvan? Não escutei. Também não. Conferindo meu voto. À vontade, Hugo. Você não ouviu a nossa prosa aí, não? Porque eu pedi aí, ele está dizendo que são trechos distintos. Olha, em relação à linha. Para mim é a mesma linha. Ixi, ela tem linha demais aqui. Tem muitas linhas. Eu sei, mas estou dizendo, não tem muito. Então foi o seguinte. Para efeito de consulta, então não está difícil. Eu só estou falando o seguinte: pega a linha Corumbaíba, Goiânia. Ela passa em Mazagão. Mas... Sim. Não, além disso, o problema é, mesmo que seja na mesma linha... Qual que é essa linha aí? Qual que é essa linha? Não, se for na mesma foi no dia 11 de novembro, que já é 17 de novembro esse álbum. Tá entendendo? São datas distintas. O primeiro álbum não foi suficiente para cessar a conduta irregular. Que seja na mesma linha, né? Logo em seguida, logo um lapso temporal aí considerável, ele continua insistindo na conduta irregular. Simples assim. Deixa eu ver que esse auto-fração de hoje é o 4938. Ele foi de 17. Oi.
Ela tem a linha Goiânia-Mazargão. Tem, né? Eu olhei isso aí. Ela tem a linha Deixa eu ver Mazargão. aqui. E tem Ela está aqui, Goiânia ó, com Guaíba. linha Goiânia-Mazargão, via Bela Vista, Goiás e Piracanjuba. Goiânia-Mazargão, via BR-153 e Piracanjuba. Exato. Goiânia-Mazargão, inclusive. Não, como é que é? passando Goiânia Mazargão, como que é? Por dois sentidos. Goiânia-Mazargão, passando por via Bela Vista, de Goiás e Piracanjuba. A outra é Goiânia-Mazargão, via BR-153 Piracanjuba. Ela tem duas Não, linhas. mas eu quero saber, mas você passa em Caldas Novas? O problema é o trem de Caldas Novas. Não, pois é, porque ela está saindo de lá e parando em Caldas Novas, está dentro do Pois é, trajeto. mas qual que é o número dessa, o número das duas linhas? A de Corumbaíba e Marzagão. Aquela outra de Corumbaíba. Aqui consta um número antigo. É a 19.113.00, que é Goiânia-Mazargão. Não, a dos Via Bela autos Vista, fração. de A dos Goiás e autos fração. Piracanjuba. A dos Né? autos. A outra é 19.114.00, que é Goiânia, Mazargão, via BR-153. Aqui, ó. Olha o trajeto aqui, ó. Goiânia, Bela Vista, Piracanjuba, Rio Piracanjuba, Porto do Jacaré, Cruz Serviço, Pousada, Caldas Novas e Mazargão. Todas elas fazem Caldas Novas. Ok. Aí tem duas linhas. Isso que eu estou falando. Agora, tudo bem. A dos autos fração, ele separou o nome de uma linha e o nome da outra. É isso que eu quero saber, porque eu não gosto de julgar duas coisas ao mesmo tempo, não. Por exemplo, nessa linha de hoje, Mazargão, qual que é o número dela? O processo que o Paulo está julgando, 4938, ela refere a Goiânia qual Marzagão. Qual que é o número? Não, número. Número, eu sei, você vou olhar, vamos ver aqui. É. Para tomar tempo. Né? Ah, mas senão eu vou pedir vista dele. Eu não estou podendo, não, porque eu estou cansado, mas ele não declinou o número da linha. Paulo citou o número da linha no relatório. Não, o número da linha tem o trecho, né? Assim, nominal. Goiânia Marzagão. Pois é, mas o código trecho. da linha, esse aqui é o código lá. É o código dela, ela que manda, ué. As duas linhas, todas as duas linhas, ela passa em Caldas Novas. E ela está começando tudo em Caldas Novas. Eu não tenho essa segurança, não. Eu gostaria de ter os dois termos de autorização para o meu voto. Senão, você entendeu? Eu estou com a dúvida aí também, viu, Dani? Porque eu acho que ela não esclareceu. Eu estou olhando aqui o auto de infração, o fiscal colocou aqui que que eu entendi pelo que está escrito aqui no auto. Ele sai de um ponto A, passa por uma, duas antes, eu não sei, ou vai direto para o Mazargão, e aí ele pulou o Mazargão e iniciou a operação, está escrito aqui, iniciando a operação da linha em Caldas Novas. Exato. O problema foi justamente que supriu, ele deveria ter saído de Marzagão, ainda saiu de Marzagão. O problema ele tinha começar a operação da linha em Mazargão. E ele está começando em Caldas Novas, né, Paulo? Caldas Novas. Está bem claro. Está bem claro, gente. Vocês estão procurando de cabeça de ela, é um negócio muito simples. Ele tem uma linha, Corumbaíba, Goiânia, Ele está omitindo anterior. o trajeto, Caldas Novas, Mazargão. Só que ele omitiu o trajeto. Paulo. Mazargão, Corumbaíba, Caldas. Então vamos fazer o seguinte, para mim não está claro. Ele me dá os dois termos de autorização dele, os números das linhas. O de Mazargão, Goiânia, e o de Corumbaíba, Goiânia. Só isso. Os dois códigos das linhas. Para mim, vincular os dois autos de fração, falando que são duas linhas distintas. Para mim, é a mesma linha. Está bem claro. Para mim, pelo auto de infração, é esse o segundo que você falou, e não o de Mazargão, Goiânia. Isso, para mim é de Corumbaíba a linha. Para mim, aí ele excluiu Corumbaíba, Caldas Novas, e no meio, Mazargão foi excluído. Mazargão, Idalina. Ele tem as duas linhas. Ele tem a linha Mazargão-Goiânia, uma passando por Piracanjuba, outra passando por coisa. Mas isso não está no processo. Isso que eu quero falar, devia ter buscado esse termo. Ele foi atuado na linha Goiânia-Mazargão. Não tem um código. O Paulo está correto. Não, qual que é o código dele? Não está nem no auto-fração. No auto-fração não tem o código da linha. Mas o nome da linha, no meu entendimento, substituiu o código. Não. É Marzagão, Goiânia, ocorre que ele estava suprindo o trecho Marzagão, Caldas. Ele estava saindo de Caldas na linha Então, Goiânia. é o seguinte, Marzagão. eu peço vista ao processo e vou fazer o estudo mais detalhado dele. Pronto. E do auto anterior, que foi autuado, era
Goiânia-Corumbaíba. Ele estava suprindo o trecho de Corumbaíba a Goiânia. É um vetor, vou fazer um vetor. O que é isso? Corumbaíba, Goiânia é a linha total. Como é que estava suprindo? Ele estava suprindo Corumbaíba, Caldas Novas. Desculpa. Então lógico. E Mazargão? Corumbaíba é o trecho, porque para ele é mais vantajoso sair de Caldas, porque lá tem demanda. E para ele, Corumbaíba e Mazargão, não há demanda. Paulo, Mazargão fica no meio do trecho de Corumbaíba, Caldas Novas. Por isso que eu falo que é a mesma linha. Não é bem no meio do trecho. Eu dei uma olhada no mapa, inclusive, realmente eu olhei no mapa. Ele fica, eu não sei, essa logística aí, eu sei que tem duas, são duas vias distintas. Paraíba. Tudo bem, no seu entender, só que no processo não está claro isso. Eu vou pedir vista do processo e vou ver os dois termos. Se tiver os dois termos, eu me calo. Se tiver só um, eu vou votar contra. A defesa deles são 2 itens. A defesa. A identificação do fiscal, que caiu por terra. O outro, me ajuda aí, Gilmão, era a identificação do fiscal... e que ele apresentou. Ele fala assim, não, mas eu apresentei, com base na nota técnica 3, o novo trecho, eu estou suprindo aqui Marzagão, Caldas. No entendimento pela nota técnica podia permitir... Gente, é o seguinte, é direito meu pedir vista. Eu vou ver, eu vou pedir lá na Ludmilla, eu vou pedir os termos e pronto, só isso. A minha dúvida vai ser sanada. Não você pedir, não. Você está discutindo. Pode, lógico que não pode pedir, mas é perda de tempo. Você vai perder. Veremos. Eu não vou votar sem ter convicção de voto. Esclarece só uma coisa, Paulo. Ele confessa na defesa que suprimiu Mazargão? Confessa. Não, ele confessa sem querer, porque ele põe lá o novo, de acordo com a nota técnica 3, tal, 2021, eu apresento a saída naquele tal horário, Goiânia e Caldas Novas. Tá na laia, tá aí, ó. Olha o relatório aí. Cadê eu não tô com o relatório. Paulinho, Terezinha, eu pedi vista para vocês, posso ir na pauta. Eu não vou ficar procurando cheio de cabeça de ela, não vou ficar na defesa. O cara tá negando aqui. É a notificação que ele queria a segunda via, que o fiscal talvez não seria o fiscal, e a nota técnica, que ele teria apresentado, inclusive... Ele mesmo fala na defesa dele que está omitindo esse trecho. Ele fala que está saindo de Caldas Novas, né? Saindo de Goiânia às 6h45, saindo de Caldas Novas às 15 horas. Tudo bem, não estou dizendo nada contrário, eu estou dizendo o seguinte, que no processo passado, quando ele omitiu Corumbaíba, Caldas Novas, certo, o Mazargão estava dentro do trecho. Ele já foi penalizado por isso. É isso que eu quero dizer. É a mesma linha. É isso que eu quero dizer. Só isso. Porque se for linhas distintas, eu me calo. Se for a mesma linha, eu acho que está errado. É isso. Porque eu acho que o fiscal saiu de Corumbaíba, autuou ele, foi lá para Mazargão, na mesma linha, autuou ele. É só essa a minha dúvida. Eu não vou afirmar 100%, mas pelo que eu vi lá, é 99,9% são linhas distintas. Não, mas o problema tem que ter convicção. Sem convicção... Eu não gosto de insuposição. Se tivesse os dois termos de autorização aqui, as duas linhas distintas, eu me calava. Só isso. Coisa simples. Eu vou pedir a Ludmilla os dois termos de autorização. Se for dois, ótimo. Se for só um, ele já foi penalizado nesse trecho, nesse fato. É isso. É isso que eu quero dizer. Quem tira tudo, tira o melhor. Tem os dois termos de autorização, viu? Tá bom. Como eu já pedi, volta eu junto e não, devolvo. Vamos supor também, até que foi penalizado duas vezes. Só que o lapso temporal aí foi considerável. Com a primeira auto-infração, você não cessou a conduta irregular do cidadão. Ele insistiu. As infrações E no momento não tem como se aplicar uma penalidade diversa. E o fiscal agiu super certo aí. Hein, Paulo? As infrações foram cometidas diferentes. O primeiro foi o Juscelino. Processos. Que dia foi o outro? Como é que é? Que dia foi o outro? Que dia que foi o outro processo? O auto foi lavrado, eu lembro do auto de cabeça. Aline, já pediu vista no processo, você tem que resolver isso aí depois. É tranquilo.
Tá perdendo tempo aí mesmo. Eu já pedi o visto, vamos tocar. Não é perder tempo, não, gente. Isso aí é o correto. Não tem convicção, pede, é direito. Certo, tá certinho. Eu compreendo por causa do André, coitado. Tem que fazer o voto dele aí, tá? Ler, fazer a leitura também. Tá certo, gente. Não é pressa, não. Eu estou dizendo assim, o Darino pediu o visto, agora ele tem todo o direito. Sim. Mas na próxima eu posso ainda, eu acho, fazer eu quero fazer um fluxograma, fazer um estudo bem didático. É possível isso? Eu posso apresentar na próxima? Tá meio confuso mesmo, também achei meio confuso para votar. Eu fico até contrariado, porque se o André achou confuso, é arquiteto, entende? Vou dar o meu pitaco. Essa coisa de espaço. Vamos fazer o seguinte. Não está no Mestre, André. Se você observar lá, ele está meio de banda, depois de Corumbaíba. Pois é, mas Ele é antes de Corumbaíba, Paulo. Juva, São linhas distintas, você vai ver lá, vocês vão ver lá. Então. A empresa tem a opção de um dia ela ir por Piracanjuba e outro dia por Bela Vista? Ela tem essa opção? Ou ela... São linhas distintas, André. Ela tem as duas linhas, André. Vamos fazer o seguinte. Piracanjuba e outra por coisa. André, todo dia sai 2 ônibus, um para cada Eu lado. apurei do que eu Ela tem 2 termos de autorização. Se eu for No site. analisar, se nós formos analisar pelo auto de infração, a linha se inicia em Corumbaíba, passa por Mazaguá e vem a Goiânia. Ele suprime o Mazaguá. Pelo que está no auto de infração, o Paulo tem razão. Não está bem assim no auto de infração, não. Vamos fazer o seguinte, por favor. É melhor e dar ali no realmente pedir vista. Eu já pedi vista. Vamos, próximo item da pauta, Terezinha. E só um detalhe, só um momento aqui, não, Luiz, um momento aqui. Isso aí saiu também, vem lá da ouvidoria. A Estrela sistematicamente tem denunciado essa empresa. Paulo, processo porque é pedir vista, Paulo. Você pode... Goiânia é da Estrela. E a Estrela também. Paulo, você pode, na próxima reunião. Vamos para o próximo item. Item 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas, é o processo 2021, final 4374. A palavra está com o membro André para a leitura do seu voto. Ok. Relatório número 17, Câmara de Julgamento, 2022. Interessado, Viação Marlin Limitada, processo 2021, final 4374. Número do auto 40928, de 19/10/21. Dispositivo legal, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. Prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa tempestiva, AR protocolada na AGR em 9/12/21. Trata o processo do auto de infração 40928, lavrado em nome da empresa Viação Marlin Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. A empresa foi autuada no TRT de Mineiros, Goiás, e, segundo o fiscal Juscelino Vaz de Almeida, o veículo ônibus placa OAWOB64, de propriedade da Aviação Marlin Limitada, o qual estava operando a linha interestadual Aparecida de Goiânia a Aripuana, Mato Grosso, e que no ato da fiscalização foi constatado o transporte irregular de passageiros. Consta também do auto de infração 40928 que, no intuito de burlar a fiscalização, a possível infratora emitiu o bilhete de passagem constando a origem em Jataí, Goiás, e destino Alto Araguaia, Mato Grosso. E também Goiânia, Goiás, e destino Alto Araguaia, Mato Grosso. Porém, os passageiros transportados declararam que as viagens seriam entre Goiânia, Goiás, a Santa Rita do Araguaia, Goiás, e entre Jataí, Goiás, a Mineiros, Goiás. Consta ainda do auto de infração 40928, os termos de qualificação dos passageiros, as passagens dos passageiros, com os respectivos nomes e números de documentação de identificação, a origem e o destino, o preço pago e data de emissão. Consta dos autos o despacho 472,
informando que ficou caracterizada a reincidência específica para a empresa Aviação Marlin Limitada, tendo em vista que já tinha sido notificada anteriormente pela mesma infração na Lei 18.673 de 14, nos últimos 12 meses contados a partir de 19/10/21. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 509, em 22/10/21, e anexo AR, autuação, datada de 24/11/2021. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente a sua defesa em 9/12/21. Fundamentação e voto. Inicialmente, verifica-se que a defesa atendeu ao requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere ao prazo para sua apresentação, protocolando sua defesa em 9/12/21. Portanto, tempestivamente, e desta forma está caracterizado e assim passo a analisar. A empresa Aviação Marlin Limitada relata em sua defesa que a AGR Goiás infringe sua competência legal ao desrespeitar o inciso 3 do artigo 22 da Lei 10.233 de 2001, que estabelece à ANTT o direito de atuar nas fiscalizações do transporte rodoviário interestadual. A empresa também alega que a Constituição de 88 dispõe no artigo 179, capítulo 1, que traz os princípios gerais da atividade econômica. 2 pontos. A União, os Estados, o Distrito Federal e municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado visando a incentivá-las por meio da simplificação de suas obrigações administrativas ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Cita ainda em sua defesa a criação da Lei Complementar número 123, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como Lei Complementar número 147, que amplia o tratamento às mesmas. A empresa alega ainda que é permissionária do transporte rodoviário interestadual e tem que fazer o embarque de passageiros nas linhas que opera sob pena de não atendimento ao usuário. E termina sua defesa requerendo à AGR que seja a presente defesa conhecida e totalmente provida no sentido de que seja declarada nulidade do auto guerreado e, na eventualidade de não acolhimento desta pretensão, requer seja aplicada a deferente a sanção de advertência. As alegações quanto ao mérito e o conteúdo de documentação apresentados na defesa são precárias e insuficientes de fundamentação, pois não é precisa quanto às justificativas que entende ser aplicado ao caso em exame. Pelos imprecisos argumentos apresentados na defesa, o auto de infração 40928 deve ser mantido, pois a defesa é inconsistente e não possui elementos para comprovar que a empresa Aviação Marlin Limitada não realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Assim, face à inexistência de provas e na falta de apresentação documental, entendo que existe a conduta infracional caracterizada pelo fiscal Juscelino Vaz de Almeida no auto de infração 40928. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40928, em decorrência de que ficou comprovada a conduta infracional nele caracterizada e que possui elementos para sua comprovação, voto pela sua manutenção. Uma vez lido relato e voto membros, André, a palavra está aberta aos demais membros. Sem som. Voto. A palavra está aberta ao Gilvan para ele emitir o seu voto. Está sem som, viu, Gilvan? Está cortando. Se melhora. Interessado, Aviação Marlin Limitada, processo 2021-4374, número do auto 40.928. Tá ok? Ok, agora. Trata o processo do auto de infração número 40.928, lavrado em nome da empresa Aviação Marlin Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. A empresa foi autuada no terminal rodoviário de Mineiros, segundo o fiscal Juscelino Vaz de Almeida, realizando o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros entre Santa Rita do Araguaia, Goiás, a Mineiros, Goiás, e de Mineiros, Goiás, a Goiânia, Goiás,
utilizando a linha interestadual de Aparecida de Goiânia, Goiás, Aripuana, Mato Grosso. Consta dos autos os termos de declaração firmados pelos passageiros João Paulo Dourado Cabral, Eva Macena da Silva e Lorena Macena Oliveira, e os bilhetes de passagem emitidos para os trajetos diferentes ou da viagem realizada. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 509/2021 e AR datado de 24/11/2021. Notificada apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 17/2022. Em síntese, o relatório. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. As alegações da defesa são confusas, imprecisas e não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 40.928. A legislação mencionada não se aplica ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, que é regido pela Lei 18.673/2014, Decreto número 8.444/2015 e os atos normativos editados pela GE. A infração está caracterizada e efetivamente comprovada nos autos, consoante se vê nos termos de declaração firmados pelos passageiros João Paulo Dourado Cabral, Eva Macena da Silva e Lorena Macena Oliveira, em que afirmam que a viagem teve como origem, respectivamente, o município de Jataí, Goiás, e como destino o município de Minas, Goiás, e o município de Goiânia, Goiás, e como destino o município de Santa Rita do Araguaia, Goiás. A empresa se autuada a utilizar a linha federal 12050200, Aparecida de Goiânia, Aripuana, Mato Grosso, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, com os bilhetes de passagem remetidos para o trajeto diferente ou da viagem realizada. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a devida concessão, permissão ou autorização, nos termos que dispõe o inciso 8 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. Quanto à conversão da penalidade de multa em advertência e ou a redução de seu valor, deixo de opinar por absoluta falta de previsão legal. Acrescente-se a isso a título de agravante que a empresa é reincidente específica, consoante se vê no despacho 472/2021. Quanto à auto-infração número 40.928, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 40.928, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituir, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato de voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Acompanho o relator. Então, sem nenhuma manifestação dos demais, em votação. Acompanho o relator. Uma vez todos se posicionaram, conseguindo a secretaria que o processo foi em pauta e julgado pela manutenção do auto-infração à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processo, ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira, processo 2021, final 4854. A palavra está com o membro Wilson para leitura do seu relato e voto. Pois bem, o processo é o 2021, final 4854. A parte interessada é a MGS Mesquita e Cia Limitada. O auto de infração é o 40978, emitido em 15/11/2025. A infração é cometida utilizada na execução do serviço veículo não registrado na GE. Então, dos fatos. Versa os autos sobre o auto de infração 40978, lavrado em 15/11/2021, em desfavor da empresa MGS Mesquita e Cia Limitada, CNPJ 03276-237.000 de Ré 98, imputando a mesma infração capitulada no inciso 4 do artigo 77 da Resolução Normativa 105/77, datada de 17/11/2021, por utilizar o veículo não registrado junto ao regulador, no trecho Caldas Novas, Anápolis. O veículo utilizado detém a placa AHP 9254, marca Scania, modelo K113. Dirigido pelo motorista Vanderlei Santos Mesquita, CNH
0060-101-7099, categoria D, e CPF 585-894-301/20. A fiscalização do regulador anexa aos autos, o recebimento do aviso de notificação de infração por parte da autuada, emitido pela ECT na data de 29 de 11 de 2021. Então, é errado aqui, depois eu corrijo na data aqui que saiu, 1921. Eu tenho observado todas as vezes que a gente coloca alguma coisa que transfere do LibreOffice para o Word, sempre há algum tipo de alteração. Os dois aplicativos não conversam 100%. Já tenho observado isso. A empresa autuada manifesta-se nos autos protocolando a defesa na Secretaria do Regulador na data de 9 de 12 de 2021. Assim sendo, atende ao prazo prescrito no caput do artigo 83 e respectivos parágrafos da Resolução 105, motivo pelo qual passa a mesma a ser reconhecida como tempestiva. Sob a condição acima contada, passa a conhecer a defesa apresentada, analisando sua fundamentação e documentação apensada, para, ao final, manifestar o voto de entendimento. Da defesa. Compilando os autos, temos que a autuada, ao apresentar sua peça de defesa, atendeu ao disposto no artigo 4, incisos de 1 a 5 e parágrafo único da norma reguladora. Não há, portanto, questionamento referente ao poder de gerência do representante legal da notificada que, no presente caso, se faz prova no contrato social juntado aos autos. Assevera que o auto de infração não deve prosperar, pois veículo placa AHP 9254, marca Scania, contrariamente ao afirmado no bojo do auto de infração, encontra-se devidamente registrado na AGR, em sua frota operacional. Alega que o veículo encomenda realizava o serviço de transporte em caráter de socorro, quando da abordagem da fiscalização do doente regulador. Apresentada a documentação ao agente fiscal, alegou mesmo que o veículo encomenda encontrava-se com o CRV vencido, desconsiderando que o mesmo encontrava-se em processo de renovação. Afirma que foi apresentado ao fiscal o laudo de inspeção técnica, LIT 040251, comprovando o alegado. Em sua defesa, alega também que a empresa executava o serviço de caráter de socorro no trajeto Caldas Novas a Nápoles, tendo apresentado ao fiscal a licença de viagem para o serviço. Concluindo, entende que o veículo se encontra devidamente registrado na JR, conforme pode ser verificado nos registros. Todavia, reconhece que o CRV estava com a data de validade vencida. Eu chamo muita atenção para esse parágrafo que eu acabei de mencionar. Do exposto, requer a anulação do auto de infração. Entendendo como indevida a atuação aplicada, requer a nulidade da auto de infração ou a possibilidade de sua conversão em advertência. Sumariamente, é a defesa da autuada. Da manifestação de voto. Da análise dos atos, extrai-se os seguintes entendimentos. Primeiro, a defesa apresentada é reconhecida como tempestiva, porquanto atende os requisitos da admissibilidade preconizados no artigo 83, respectivos parágrafos da Resolução 105. Quanto aos requisitos básicos, a defesa obedece aos comandos do artigo 84, respectivos incisos e parágrafo 1 da Resolução 105, porquanto apensado aos autos a documentação exigida. Conhecendo a defesa, tem-se assertiva da autuada que o veículo placa AHP 9254, marca Scania, encontrava-se devidamente registrado na GEG, mesmo estando com a data de validade do CRV vencida. Vou explicar isso ao final. Consultando o processo 2021-4913, tem-se que o veículo 27, o veículo número 2767, placa AHP 9254, com capacidade para 14 passageiros, foi cadastrado na GR como integrante da frota da empresa MGS Mesquita e Si Limitada, sob o registro 1270, com a data de inspeção realizada em 3 de 9 de 2021 e ativação em 18 de 11 de 2021, às 15 horas e 46 minutos, com data de validade em 3 de 3 de 2022. Como o auto de infração foi lavrado na data de 15 de 11, temos que a empresa já havia requerido previamente a inspeção veicular, o que efetivamente se concretizou em 3 de 9 de 2021, passando a CRV a ser efetivado apenas em 18 de 11 de 2021, após a lavratura do auto de infração. Depreende-se dos fatos que o agente fiscal, ao lavrar o auto de infração, o fez de forma correta, pois os dados da efetivação
do CRV, tão somente foram lançados 3 dias após, a despeito da vistoria ter sido feita há mais de 2 meses. Esse é um problema que nós estamos verificando na GR. O sujeito faz, e na hora de fazer a transferência dos dados do DETRAN, principalmente, para a AGR, está tendo uma demora e gera esse tipo de infração. Então, por isso que eu estou isentando o fiscal, porque no momento que ele consultou realmente nos cadastros da AGR, essa informação não constava para ele, apesar dela já existir conforme está nos próprios documentos a posteriores a essa data, após o lançamento, a posterior à data da infração, do lançamento da infração. Feitas as considerações retas, a título de sugestão, julgo pertinente considerar o entendimento da autuada em ter seu veículo como registrado, mesmo admitindo o prazo de validade do CRV vencido. Foi um erro do advogado na hora que fez, não considerou esse aspecto, né? Se ele tivesse considerado esse aspecto, ele teria uma justa razão e a sua defesa seria muito melhor. Não nos é forçoso admitir que tal entendimento advém da própria redação dada ao inciso 4 do artigo 77 da Resolução Normativa 105. Utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. Prestem bem atenção nisso. Na interpretação literal da norma, e nós temos vários tipos de interpretações de norma, a literal é uma delas, entende que o veículo está efetivamente registrado e, portanto, legalizado, já que a mesma não faz referência à figura da renovação, o que é realmente fato. Se não vejamos a norma versando sobre o tema. Eu levantei todas as normas que versam sobre isso. Artigo 15, por exemplo, os veículos de transporte e fretamento deverão ser registrados na GR, ok? Inciso 3º, ser submetido à inspeção de segurança veicular na forma estabelecida pela GR. Eu faço a seguinte consideração. Condições impostas aos veículos para a prestação do serviço de fretamento, com destaque específico ao caso, o registro e a inspeção. Continuando, vejamos o teor do artigo 17. O pedido de registro de veículo deverá ser formalizado com os seguintes documentos. Inciso 3º, laudo final de vistoria, exceto para os veículos econômicos, nota fiscal emitida no período de 60 dias a contar da data de sua emissão. Condição imposta para a formalização do registro, laudo de vistoria. Por fim, vejamos o parágrafo 4 do artigo 23 do mesmo. Os veículos que tratam dessa resolução deverão ser submetidos à inspeção de segurança veicular por empresas credenciadas pelo IMET e registradas na GR da seguinte forma. É vedado o registro de veículo, parágrafo 4, é vedado o registro de veículo sem inspeção de segurança veicular. Depreende-se, olha só, é importante esse parágrafo 4, é vedado o registro de veículo sem inspeção de segurança veicular. Não se fala em renovação. Depreende-se da norma que a inexistência da inspeção veicular torna-se elemento impeditivo do registro do veículo. Como se pode observar, as normas mencionadas premiam as figuras do registro e laudo de vistoria, deixando de considerar de forma explícita a figura da renovação e sua relação de validade com o registro CRV. Entendo, salvo melhor juízo, que o problema pode ser equacionado bastando inserir no parágrafo retro a figura da renovação, a título de sugestão. Parágrafo 4. É vedado o registro e sua renovação sem o laudo de inspeção de segurança veicular. Resolveria esse problema, esse tipo de falso entendimento que as empresas têm. Do exposto e considerando a legitimidade de representação da autuada, haja vista o atendimento aos comandos da legislação pertinente. Segundo, o atendimento aos requisitos de defesa capitulado no inciso de 1 a 5 do artigo 84, em como seu parágrafo único. E terceiro, a inexistência do fato gerador do auto de infração, lavrado em defesa da autuada, haja vista que o veículo em comento, na data da infração, já estava cadastrado, apenas não havia sido lançado nos registros do regulador. 3. Os princípios do direito administrativo previstos no artigo 37 da Constituição Federal, os quais impõem a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, a subserviência à legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e que a administração tem o poder de dever de anular seus próprios atos, quando elevados de vício de legalidade, e pode revogá-las por motivos de conveniência e oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos no artigo 53 da 13.800, apresenta a seguinte manifestação e voto. Anular o auto de infração 40.978, lavrado em desfavor da empresa MGS Mesquita Limitada, com base na legislação em vigor e em inexistência de fundamentação legal que sustente a sua manutenção. Assim, o auto de infração lavrado não deve prosperar, sob pena de contrariarmos o mandamento legal. Então, gente, esse meu relatório, ele se baseou nos registros que constam na AGR e que foram lavrados a posteriori à lavratura do auto de infração. Então, houve um lapso aí. E o auto de infração foi lavrado exatamente pré-período de lançamento nos registros da AGR, o que isenta, evidentemente, o fiscal de qualquer tipo de responsabilidade. É o meu voto. Oi, Danilo. Está sem som, Danilo. Ok. Uma vez lido o relato e voto do membro Wilson Costa, a palavra está aberta aos demais membros. Proferiu meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan para a leitura de seu voto. Interessado, MGS Mesquita e Cia Limitada, ME, processo 2021-0000-2948-54, auto de infração 40.978, de 16/11/2021. Dispositivo legal, inciso 4º do artigo 77 da Resolução Normativa número 105/77-CR, que é utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. A defesa é tempestiva. Trata o processo do auto de infração número 40.978, lavrado em nome da empresa MGS Mesquita e Cia Limitada, ME, com base no inciso 4 do artigo 77 da Resolução Normativa número 105/77-CR. Consta do relatório circunstanciado que a empresa utilizava o veículo não registrado no serviço de fretamento entre os municípios de Caldas Novas e Anápolis, identificado pela placa AHP 9254. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 602/2021, IAR recebida em 29/11/2021. Notificada, apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste auto. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 16/2028. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa, porque presente os requisitos para a sua admissibilidade, e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois, esses tópicos agora são importantes. A empresa foi autuada em 15/11/2021, às 16h28, nos termos do auto de infração número 40.978. 2. A empresa protocolou o pedido de registro do veículo de placa AHP 9254 na GR e que foi objeto de autuação em 18/11/2021, em 18/11/21, nos termos do requerimento datado de 17/11/2021. Então, vejamos aqui. Ela foi autuada no dia 15, perfeito? No dia 17, ela fez o requerimento dela para dar entrada na GR e protocolou o pedido na GR em 18/11/2021. Vocês podem abrir aí o processo 2021 002900 4913 e vocês verão isso lá. Neste processo foi emitido o certificado de registro número 306/14, onde consta os seguintes dados. Data da inspeção. Ela fez a inspeção veicular da forma estabelecida em 3/9/2021. 2. Data de validade da inspeção veicular, 3/3/2022. 3. Data de ativação do registro, 18/11/2021, às 15h46.
O simples fato de requerer o cadastro do veículo, o simples fato de requerer o cadastro do veículo, e com a agravante de que o processo foi formalizado após a sua atuação nos termos do auto de infração número 40.978, não autoriza e ou legitima colocá-lo em operação para prestar o serviço de fretamento no estado de Goiás. A infração está caracterizada e efetivamente comprovada nos autos. E a própria empresa admite tal fato em sua defesa ao afirmar que o certificado de registro do veículo estava vencido e em processo de renovação que somente foi formalizado junto à AGR em 18/11/2021. Portanto, após a ser autuada em 15/11/2021. O inciso 1 do artigo 34 da Lei 18.673/2014 estabelece que os veículos do transporte regular, do transporte de fretamento e do transporte de característica vinculado devem ser registrados na GR, e o inciso 7º do artigo 38 da Resolução Normativa número 065/2017, CR, veda utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. Quanto à auto-infração número 40.978, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 40.978, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para teste constituído, voto pela sua manutenção. Assim, com a devida vênia, eu estou divergindo do voto relator. Uma vez lido o relato e votos do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Eu só gostaria de tirar uma dúvida. Eu acho que esse assunto nós já discutimos em outros pontos. Registrar um veículo é uma coisa, renovar a inspeção veicular é outra coisa. O veículo estava registrado. Não existe renovação do certificado, né? Venceu a inspeção, ele tem que fazer tudo de novo, né? Ele tem que fazer não, o registro não cai, não. O registro não cai, é só uma vez. Não cai o registro. Não cai. O registro, uma vez registrado, é igual carteira de motorista. Você nunca perde o registro da carteira de motorista. Você tem que renovar o exame médico. O carro estava registrado. Exato. Então, se você entrar no processo, Dalino, eu se já você entrei. entrar nesse processo, Entrei. 2021, você está vendo lá, né? Eu fiz um requerimento aqui no dia 17. É de renovação. Ele protocolou no dia 18. Não, mas a renovação, o registro dele é antigo. O registro dele é antigo. O registro só faz uma vez. Pode olhar para você. Inclusive, o certificado do termo aí fala que até a renovação é a partir do dia 3/9/2021, nesse mesmo processo que você abriu. Quer ver? Pode olhar aí que você vai ver. No processo, identificação do veículo, pode olhar lá, está lá. O certificado dele é MSG Mosquita, número certificado de registro veículo 30.614. Aí, ó. Desde o dia 3/9/2021, que ele fez a inspeção. Esse foi o fato que ele levantou. Se ele fez a inspeção, em cima lá é a data de inspeção. A data de invenção, a data do certificado está lá embaixo, 18 Não, mas isso aqui é a data de validade da inspeção. O registro, ele foi feito quando? Para lá, o registro é só o primeiro. É só o primeiro. Foi aqueles casos que o veículo pede baixa e não dá e fica multando ele. Na minha visão, a auto-infração está indevida porque ele tinha que autuar ele por falta de inspeção veicular e não por falta de registro. Perfeitamente. É isso. Fala, o veículo está fazendo transporte sem inspeção veicular regular. Isso. Não por falta de registro. O registro está feito. Este é o meu posicionamento. Ok, eu também estou omitindo o meu. Então, o que acontece? A gente só registra o veículo uma vez. Eu só vou no detalhe e registro uma vez.
Se eu não pagar o IPVA todo ano, eu vou ser autuado por falta de recolhimento anual dos impostos, e não por falta de registro. O registro é uma vez. Então, eu só queria colocar essa visão, porque a gente só tem um nome uma vez, só registra CPF uma vez, só registra a identidade uma vez. Agora, nós podemos ter fatos de fazer renovação, igual aposentado. Ele aposenta só uma vez, ele é obrigado a fazer prova de vida. Ele não vai ter que lá fazer outra aposentadoria não. Tem que fazer prova de vida, que é para se fazer a manutenção e ver se está correndo naturalmente. Uma vez eu coloquei esse posicionamento. Eu não tinha o certificado de registro de veículo, o certificado só foi expedido em 18 do 11. Ele tinha um certificado de registro, sim, pode olhar no processo. Então, ele não fez a inspeção. Tinha tanto que a inspeção foi feita dia 3/9. Olha só. Então, mas isso aí é questão de divisão do governo processo. A palavra está bem. Eu gostaria de pronunciar, não sei se é um momento oportuno, que, diante da divergência, eu gostaria de pedir vista a esse processo. Processo de vista é o mesmo do Paulo Henrique. Perfeito, beleza. É até bom que você olha lá no registro, Paulo, qual foi onde foi feito o registro do veículo. Que aí confirma se o registro dele foi feito dia 18 do 11 com o piso Giovanni, está correto. Se foi feito anterior, o nobre Wilson está correto. E o professor Wilson está fazendo uma revisão, parece uma 297 aí. Ele está pedindo que deve ser feita para evitar problema. Não, está correto. Eu tenho até 7 dias para apresentar o processo. O processo. Uma vez, gente, uma vez passada a nossa pauta, eu queria só me desculpar com vocês não ter botado um processo essa pauta, porque eu passei uma semana não muito feliz. Na última reunião, nós pode declinar o seu problema? Pode declinar? Estava tendo um pode foco. Pode declinar o problema? Posso. É que nós estávamos tendo aí um foco aí, e no final de semana eu passei mal um pouco, eu fui atrás de exames e eu fui positivado para a Covid-19. Então, dessa forma, eu evitei participar e vou falar a verdade para você. Na época, eu estava pensando que poderia ser dengue, porque o corpo estava um caos. Mas aí eu fiz o antígeno, fiz o PCR, fiz todos os exames, comprovou que foi Covid, então eu entrei em fase de recreação. Eu pedi Terezinha, está muito em cima, eu estou meio cansado, depois a gente faz. Então, eu quero me desculpar a vocês não ter apresentado um processo, mas pode ter certeza, semana que a gente está indo de volta aí com ativo mais pouco. Tá bom, gente? Pega convite que tem histórico de atleta, pô. Você é um atleta. Pois é, mas de qualquer forma, eu agradeço a presença de todos. Quem sabe semana que vem está aí. E parece que a informação lá da menina lá parece que é verídica, parece que ela faleceu mesmo. Tá, a Terezinha. Quem faleceu, Dalino? A menina da Procuradoria Setorial, uma advogada chama Samara Bueno. Não é Samara, não? É Samara? Samara ou Samara, eu não sei. Samara É Covid, Dalino? Não. Parece que não. Eu tive informação que foi suicídio, só que a Terezinha não confirmou. Porque a causa não foi confirmada. Se foi um acidente doméstico, que foi... Ainda não foi, assim, confirmado a causa. Então, o que acontece? Então, a gente não sabe, mas ela confirmou realmente o falecimento hoje de manhã da advogada. Tá? Sepultamento é meio-dia. Pois é. Só uma consideração rapidíssima. Ok. Eu estava navegando aqui nos processos e eu me deparei com um documento, memorando 01, e o autor é o advogado nosso lá, o Paulo Antônio. E nós temos um prazo aí para nós desenvolvermos as instituições normativas da Câmara com relação ao home office. Está pedindo isso lá, não sei se você já leu sobre isso. Não vi, não. Eu vou olhar, porque na realidade a Câmara, ele está pedindo, eu vou ver. Você está em qual processo para a gente olhar? Eu não lembro, é que eu estava até tentando reabrir aqui, mas Sim, o oficial está ignorando um, é o dele. Pois é, mas tem que saber no processo. Eu te mando então aqui, olha, assim que eu olhar, eu te mando pelo zap. Esse processo está na Câmara? Está na Câmara, Ferreira? Não. Ele está pedindo para fazer regulamento de home office para os membros assim que eu entendi, os membros da Câmara. Tá? Mas já é regulamentado, tem a resolução. É igual a resolução do Conselho. Está lá no processo. Já é regulamentado. Nós só estamos fazendo ela assim, porque a resolução permite. Foi feita a resolução para isso. Eu não sei os termos do memorando, eu não quero emitir minha opinião, porque eu não sei os termos do memorando, o que ele realmente pediu. Então, na hora que eu ler o memorando, eu acho que a gente pode até mesmo
um comum da Câmara, a gente discutir e aquilo a gente emitir nossa opinião, até mesmo com até uma discussão interna nossa, que a gente tinha um período da nossa Câmara e discute esse processo, sem problema algum, e encaminha a resposta para eles, se nós estivermos corretos, cabe a nós estamos corretos, embasados nos tais termos legais, e se a gente tiver alguma coisa que não está convergindo com o ordenamento legal, a gente faça a devida correção, sem problema algum. Ok, não, perfeito. Tá bom? Aí, Terezinha, você vê pra gente isso aí, e a gente, se tiver um processo e ele existir, a gente pode ou passar para alguém analisar, tá? Ou então a gente fazer uma discussão conjunta sem problema algum. O ideal é passar para alguém analisar que já traz os termos já, tá bom? Então tá bom, gente. E outra aqui, não esquecer de assinar a ata e nem a lista de presença no processo final 175. Só um momento aqui, a Terezinha já disponibilizou, tem um processo aí sobre aquela relação que foi pedido. Do processo 614, está com as informações do processo. 614 de 2022? Que o Gilvan, até ele que providenciou essas informações. Eu vou deixar as informações dele que está corretas. E no final ele fica em aberto, tá aí preenchendo, né, e atualizando. Tá bom, eu vou olhar o processo também. Tá bom, gente? Então tá, um grande abraço para vocês e até a próxima reunião. E não esquece de assinar lá. Abração.